Olá, queridos. Nós vamos fazer mais uma reflexão e desta vez nós estaremos lendo um texto que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Esse texto, um texto que Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma, ali entre a guarda pretoriana, e ele escreve esta carta aos irmãos em Filipos. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto é a palavra cooperação, que Paulo ele agradece aqui, ele dá graça, ele começa iniciando essa carta falando aqui: dou graças a Deus por tudo que recordo de vós. Eu tenho certeza que Paulo estava com muita saudade desses irmãos ali da igreja de Filipos. E ele, no versículo 5, ele fala o versículo 4 que antecede, ele fala, sempre com alegria, eu faço súplicas com alegria por todos vós, em todas as minhas orações. E aí, o motivo da oração de agradecimento, de súplica de Paulo pelos irmãos de Filipos era a respeito da cooperação desses irmãos. Esses irmãos eram os irmãos participativos e que cooperavam com o ministério de Paulo. E Paulo então agradece pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ou seja, mesmo Paulo ali longe deles, Paulo em situações difíceis, porque se estava preso, algemado ali, estava em Roma, preso, e esses irmãos, eles haviam começado a cooperar com o ministério de Paulo e estavam permanecendo nesta cooperação com o ministério, com o evangelho, na verdade, não com o ministério pessoal de Paulo, mas eles cooperavam com o evangelho, eles cooperavam no evangelho, na pregação do evangelho. Ou seja, esses irmãos não pararam de crescer, não pararam de evangelizar, não pararam o trabalho, não pararam, a rotina ali, não pararam
o trabalho no reino de Deus, porque o apóstolo estava preso. Eles continuaram lutando, eles continuaram perseverando, eles continuaram cooperando para a expansão do Evangelho de Deus. E é esse termo que eu gostaria de tirar uma lição desse termo, cooperação. O que significa hoje? Qual a aplicação que nós podemos fazer disso, da vida dos irmãos ali, desses irmãos filipenses que cooperavam com o Evangelho, para a nossa vida hoje? O que significa cooperar no Evangelho? O que significa cooperar no reino de Deus? Então, primeiramente eu gostaria de enfatizar que cooperar, esta palavra aqui, ela não se refere somente às contribuições financeiras que a gente faz na obra do Senhor, que muitos crentes fazem pensando que já cooperando financeiramente com a obra, ele já está tudo ok, ou seja, não precisa cooperar com mais nada no crescimento da igreja, ou na obra do Senhor, ou no reino de Deus. Se ele já oferta e dizima, ele já está fazendo a sua parte. Esse termo aqui, ele denota esse sentido de cooperação aqui no contexto que Paulo está escrevendo, denota o sentido muito mais amplo do que apenas cooperar financeiramente com a obra de Deus, que já é realmente bíblico, né? Você precisa cooperar financeiramente, mas você não pode apenas cooperar financeiramente e achar que está tudo ok, que você já está fazendo sua parte como membro de uma igreja, cooperando financeiramente. Mas é muito mais amplo, perpassa esse conceito apenas de financeiro. É a participação realmente no reino de Deus. É você participar também com seus dons, com seu tempo, com seus talentos, com as suas habilidades. Deus requer tudo da gente. É isso que nós temos que pensar. Ou seja, Deus nos chamou para cooperarmos com o seu reino. E onde você está trabalhando, onde você está servindo, onde você mora, você precisa cooperar com o crescimento do reino de Deus. A sua vida precisa frutificar. A gente pensar que ser membro de uma igreja é apenas sentar ali, cultuar aos domingos, ofertar, dizimar e fazer essa nossa parte. Ou seja, o pastor que se vira, né, os irmãos que se viram em ganhar almas, em visitar, em discipular. É como se a gente tivesse, né, eu vou contratar alguém para fazer aquilo. Cada crente é chamado para o ministério evangelístico, cada um de nós precisa ser um ganhador de almas. Eu preciso ser alguém que esteja discipulando outra pessoa, porque as ovelhas precisam gerar ovelhas. Então, nós temos obrigação como cristãos, nós temos um chamado, cada um de nós tem um chamado, e esse chamado é o chamado de cooperar com o reino, cooperar através do testemunho, ou cooperar através dos nossos dons, talentos. Às vezes você pode ter o dom de encorajamento, ou seja, alguém que encoraja os outros. Às vezes você tem o dom de consolador, seja alguém que console os outros nas aflições. De repente você tem um dom evangelístico, seja alguém que ganhe almas. Talvez você tenha o dom de cuidar dos outros, cuide, dê atenção. Mas nós precisamos entender que o reino de Deus precisa de todo o nosso envolvimento. E um envolvimento integral, um envolvimento que como mostra aqui essa situação, que a gente esteja imitando essa igreja. A igreja aqui situada em Filipos, na época de Paulo, era uma igreja frutífera, era uma igreja que cooperava com o Evangelho, era uma igreja dinâmica, era uma igreja que lutava ali
pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, mesmo que o apóstolo estava preso, era uma igreja que continuava dinâmica, fazendo a obra de Deus. A obra de Deus não parou, porque o apóstolo estava preso, mas ela continuou. E o apóstolo ora a Deus e agradece a Deus, porque esses irmãos tinham esse perfil. E esse perfil que nós precisamos hoje no reino de Deus, de entender que Deus esteja despertando o nosso coração, nossa vida, ao ponto de colocar em nós a ousadia de pregar. Às vezes você mora num bairro com os seus vizinhos, talvez você nunca fez uma visita para eles, ou nunca orou por eles, ou nunca orou com eles. Então o desafio é que você seja alguém que coopere com o reino de Deus, que coopere com a causa, com a pregação do Evangelho, seja um ganhador de alma, seja um discipulador, um consolador, um encorajador, ou seja, cuide de alguém, caminhe com alguém, traga alguém para caminhar com você, mas faça a obra de Deus, porque quando nós estivermos na presença do Senhor, Deus não vai cobrar apenas dos pastores, dos líderes, Ele vai cobrar de cada crente, de cada cristão. A Bíblia fala que cada um comparecerá diante do tribunal de Cristo para dar conta das suas próprias obras. Então, cada um de nós terá que apresentar diante de Deus. E o que nós estamos fazendo com nossos talentos? Talento não é aqui para viver aqui na terra e só ganhar dinheiro, só fazer as coisas seculares. Não existe isso, secular e espiritual. Tudo, na verdade, deve ser consagrado para o Senhor. Inclusive os nossos dons e talentos devem ser consagrados para o Senhor. Então, não perca o seu foco do reino de Deus. Trabalhe enquanto é tempo, porque haverá um dia que nós não poderemos trabalhar. Que Deus nos ajude e nos dê graça e que a gente possa refletir esse momento que estamos vivendo hoje, a oportunidade que temos de pregar o Evangelho é muito grande. Então, que o Senhor nos ajude e nos encoraje e nos dê estratégias. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.